Glória a Deus, glória a Deus. É muito bom, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós somos tocados por ela de uma maneira sobrenatural, amém? E nessa noite, nós vamos continuar nesse tema que nós iniciamos esse mês, estaremos falando sobre graça, né? E hoje eu vou falar a vocês sobre graça de uma maneira, de uma ótica um pouco diferente daquilo que você ouviu já ouviu nesses dias, né? Para que o Senhor venha trazer aos nossos corações uma palavra que venha esclarecer e dar ainda mais amplitude, porque a palavra de Deus, repita comigo, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de inspiração. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. E quando você vai para Gênesis capítulo 6, versículo 8, você vê Deus completamente indignado. Nesse capítulo 6, a Bíblia fala que todas as inclinações, repita comigo, todas as inclinações. Repita comigo, todas as inclinações. Vamos lá, gente, me ajude aqui nessa pregação hoje. Olhe para mim aqui e diga: todas as inclinações, diga bem forte, do coração do homem era para maldade. Isso mesmo. Eu quero que vocês participem comigo, porque é muito importante. Quando nós falamos, nós estamos aprendendo duas vezes, ok? E nessa noite eu quero que vocês entendam: todas as inclinações do coração do homem eram para a maldade. O homem já tinha perdido o seu nível de comunhão com Deus. Deus olha para a terra em toda a sua plenitude e não encontra uma pessoa. Então ele olha e ele fica indignado, e ele para o que está fazendo. Quando você lê na Bíblia, Deus arrependeu-se de haver criado o homem. Não isso aqui é uma representação física de um sentimento espiritual, de um sentimento divino. E não tem como você trazer uma representação para isso. Mas na verdade Deus não se arrependeu de haver criado o homem. Deus disse: eu vou pausar, eu vou acabar com tudo, literalmente. Porém, no capítulo 6, versículo, abre aí sua Bíblia comigo, a partir do versículo 8, o que a Bíblia diz aí? Porém, Noé achou aos olhos de Deus. Porém, Noé achou graça. Olha que forte isso, essa palavra. Enquanto nós estávamos aqui, no período da ministração, a Dai, ela falou que orou a Deus, e Deus falou para ela: a minha te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E durante toda a minha vida, sinceramente, durante toda a minha vida, eu sempre ouvi que a palavra graça significa o que, gente? Todo mundo junto no coral, vai lá. Favor imerecido, ok? E quando a gente pensa na graça como favor imerecido, nós estamos olhando para o Novo Testamento, na ótica do Novo Testamento, que é: nós estávamos como pecadores, e como pecadores carecíamos da graça. Aí, eu vou trazer para vocês o que aconteceu durante essa semana. Essa semana passada, o senhor ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele sentenciou um homem, um deputado, Daniel Silveira, se não me engano, né? Daniel Silveira, ele sentenciou ele a 8 anos e a perda do mandato. No dia seguinte, o nosso presidente da República foi lá e deu para ele o que, gente? Graça. E, gente, não sei se vocês sabem, mas graça é um decreto irrevogável. Então, a graça para o senhor Daniel Silveira foi um favor imerecido. Ele não merecia. O que ele merecia, segundo o STF, era o quê? Prisão, 8 anos, reclusão, perda de mandato, enfim. O presidente no dia seguinte foi lá e deu para ele graça. Isso é a ótica do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, a graça não tem nada a ver com isso. E é por isso que nessa noite eu quero trazer uma nova ótica para cada um de nós.
E a palavra graça no Antigo Testamento, do hebraico, ela é uma junção de duas palavras. E ela quer dizer aquilo que preserva ou aquilo que guarda a sua vida, aquilo que salva, aquilo que protege a sua vida. Então, graça é aquilo que protege a sua vida. Então, voltando para Gênesis capítulo 6, Deus decide destruir o mundo. Deus decide. Porém, Noé tinha graça, que significa aquilo que protege a sua vida. E olha que interessante, Noé, Deus olhou para ele e encontrou nele aquilo que protege a sua vida. Olha que forte isso. E gente, quando nós olhamos para Noé, a Bíblia não fala da família de Noé. A Bíblia não fala que a esposa de Noé achou graça. A Bíblia não fala que os filhos de Noé achou graça. A Bíblia não fala que as noras de Noé achou graça. A Bíblia diz que Noé, Deus olhou para Noé e encontrou nele aquilo que protege, que preserva, que salva a sua vida. E sabe o que é interessante? Que aqui nós vemos um esforço humano. Por isso que Paulo fala, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Porque quando ele está falando sobre essa graça, ele está falando sobre a graça que vem sobre graça. Porque no Antigo Testamento, até Jesus, as pessoas tinham que cumprir a lei para serem salvas. Então, quando elas alcançavam um nível de intimidade com Deus, por isso que Jesus fala, Deus o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que é o espírito? O que é em verdade? É porque não existia o esforço simplesmente humano, era um esforço sobre-humano, espiritual. É quando alguém se devotava completamente a Deus, mesmo sem o Espírito Santo, para ter a presença de Deus em sua vida. Isso aconteceu com Abraão. Abraão andou com Deus, Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Então nós vemos pessoas que Deus olhou para eles e achou neles o que, gente? Graça. Que salva a sua vida, que protege a sua vida, que preserva a sua vida e o leva para um novo caminho. Vocês estão entendendo? Deus achou tão forte o comprometimento dele, a devoção que Enoque tinha, que Deus o tomou para si. Ele se tornou um ser altamente espiritualizado e Deus o tomou para si. Olha que forte isso. E quando nós vamos para o Novo Testamento, você olha para o apóstolo Paulo e ele diz o seguinte: vocês agora são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Isso dá para o homem um descanso, porque ele tinha que ter um esforço sobre-humano. É tão forte isso que Jesus falou assim, ó: se a vossa justiça, ou seja, se o seu ajustamento, se o seu esforço para ter comunhão com Deus não exceder em muito o dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Ou seja, isso que as pessoas falam que nós, de uma maneira geral, estamos pregando como um evangelho fácil, na verdade é um evangelho de autocomprometimento. É um processo, é um evangelho onde você entra para viver na presença de Deus e você se esforça. Por isso o apóstolo Paulo fala, existe um esforço pessoal. Repita comigo, põe a mão no seu coração aí, sente o seu coração bater. Sente o seu coração bater. E agora você fala assim: há necessidade de um esforço pessoal. E há necessidade de uma graça sobre essa graça. Então, se eu tenho uma graça, que é aquilo que protege a minha vida, o que é isso? Eu tenho a capacidade de buscar a Deus. Você acorda pela manhã, você tem dúvida que os pássaros reconhecem quem é Deus? Alguém aqui tem dúvida? Que os pássaros reconhecem quem é Deus? Não, ok? Ninguém aqui tem dúvida, absolutamente. Por quê? Porque eles cantam absurdamente. Alguém tem dúvida que os peixes não reconheçam a presença de Deus? Alguém tem dúvida que as aves, de uma maneira geral, os pássaros, os répteis, os anfíbios, os
as próprias formiguinhas, alguém tem dúvida de que elas se dedicam completamente para manifestar a glória de Deus? Sim ou não? Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Agora, quando você sai de casa, quando você olha para as pessoas ao seu redor, e quando eu estou aqui olhando de cima para baixo, será que quando nós estamos na nossa intimidade, nós realmente reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida, e nós nos dedicamos como os pássaros se dedicam para reconhecer quem Deus é? Ou será que isso fica só na mensagem que eu prego aqui, nas canções que eu canto aqui, e no domingo que vem eu tenho uma nova expectativa para chegar aqui, ou na segunda-feira, ou na sexta-feira, ou no sábado, quando tem a atmosfera jovem? Quando tem esses movimentos, eu apareço, e aqui então eu posso entregar o meu louvor. É isso? Se for isso, você não tem a graça, que é aquilo que protege a sua vida. Percebe que quando o apóstolo Paulo fala graça sobre graça, o que ele está querendo dizer? Existe uma graça, que é uma capacidade pessoal que Deus me deu para buscá-lo. Existe uma capacidade dentro de nós, que leva-nos a buscar a Deus com intensidade, que nós podemos sentir a presença de Deus, e sentir, é possível viver em intimidade com Deus. É ou não é, gente? Você quer ver uma coisa? Quantos aqui já passaram por grandes dificuldades? Levanta a mão bem alto. Além de mim, tem o pessoal que não passou por nenhuma dificuldade, que legal. Quem passou por dificuldade aí, ou está passando por dificuldade, levanta a mão. Ok, muito bom. Quando você está passando por dificuldade, qual que é a primeira coisa que você pensa em fazer? Desistir? E por que vocês vêm para a igreja para pedir oração? Mentira que vocês estão querendo desistir nada. Vocês vêm para a igreja, vocês chamam o pastor, eu estou a ponto de desistir. Se você tivesse a ponto de desistir, você já tinha pulado do prédio. Mentira, você está querendo solução para o seu problema. É ou não é, gente? Fala a verdade, é ou não é? Você liga para alguém, não sei o que eu faço da minha vida, eu estou pensando em tirar a minha vida. Você não está nada, você não está pensando em tirar a vida. Se você estivesse pensando literalmente em tirar, você já tinha tirado. Você está querendo uma solução. Então existe uma necessidade aqui. Onde está esse grito que, se você vai lá na savana e o leão está com fome, o que ele faz, gente? Ele ruge, para quê? Ele está clamando, gente, Deus me ajuda, não tem comida. E o leão não vai comer capim, vai, gente? E Deus responde a oração dele, manda um cervo lá no fundo, e o leão sai. E de repente ele, uau! O que ele está clamando? Por que os animais têm isso dentro de si? Por que em toda a natureza existe uma necessidade absurda para buscar a Deus? Porque o próprio Deus plantou isso dentro de cada um de nós, seres humanos, e muito mais nós, que somos a coroa da sua criação. Então olha para dentro de si, fala assim, quando estou em dificuldade, não tem jeito, até o ateu grita, ai meu Deus. Não é assim? Eu estava esses dias assistindo, né, um documentário sobre o Elon Musk, e eu fiquei apaixonado por aquele cara. Eu fiquei assim, alegre assim, por ver a capacidade de raciocínio, a capacidade incrível dele de entrega, de confiança, né, de autoconfiança, de determinação. Ele criou o PayPal, vendeu o PayPal, e aí ele decidiu criar um programa espacial. Tipo assim, né, gente? Eu vou ali decidir criar um programa espacial. Esse cara decidiu. E ele começou 5 anos para mandar o primeiro foguete ao espaço. Na hora que o primeiro foguete sobe, ele explode. Nem subiu direito, explodiu. O segundo, mais alguns anos, explode também. O terceiro, mais alguns anos, arrumou tudo, tal, subiu, tá lá em cima, explodiu também. O que a maioria das pessoas fariam, gente? Desistiriam. Mas ele sabia, existia um desejo. E eu li uma vez num livro de um homem muito espiritual, e ele disse o seguinte: o desejo que nós temos lá dentro de nós, olha para mim, grave isso aqui, o desejo é o esforço daquilo que é possível, a procura de expressão por meio de nós. Eu vou dizer mais uma vez, o desejo é o esforço daquilo que é possível ser realizado através de nós, e o esforço que nós deliberamos, que é aquilo que nós temos dentro de nós, que é a graça, que é aquilo que nos protege, que é aquilo que nos salva, é aquilo que transmite ao mundo a glória de Deus, nós temos dentro de nós, é capaz de realizar o impossível, porque o impossível só é impossível até que alguém torne isso possível.
ele chamou os engenheiros, assim que o foguete caiu, terceiro. Juntou os destroços lá de tudo aquilo que sobrou. Ele chamou todos os engenheiros, entraram na sala. Os engenheiros pensaram que ele ia chegar e ia falar assim: olha, vocês são uns burros, uns incompetentes, uns terríveis. Como que a gente pode mandar 3 foguetes para cima e a gente não ter sucesso? Ele olhou para aqueles três engenheiros que entraram na sala dele e falou assim: vamos construir o quarto. E vamos colocar ele no espaço o mais rápido possível. E depois um entrevistador perguntou para ele: você em algum momento pensou em desistir? Ele falou assim: não. E o entrevistador falou: não? Porque todo mundo falaria, gente, o quê? Claro. Ele falou: não. Ele falou: mas como assim não? Por que não? Ele falou: porque eu não desisto nunca. E isso é o que Noé carregava dentro dele. Olha bem para mim, para você entender. O certo continua sendo certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Sempre, gente, o certo continuará sendo certo. E Noé, ele não negociou a sua fé, mesmo vendo que todas as inclinações dos corações. Sabe o que é a inclinação do coração? Sabe quando você pensa assim: puxa vida, eu poderia desistir, mas se eu fizer isso? Você tem uma outra inclinação. Tem uma parte de você que quer o pior, mas tem uma parte de você que quer o melhor, que é aquilo que a gente via nos desenhinhos, o anjinho, o diabinho, né? Que cada ramo da psicologia tem uma forma de interpretar isso. Mas existe até o self-talk, que é aquilo que você ouve, aquela vozinha dentro de você. Quantos aqui ouvem essa vozinha aí, de vez em quando? Quando essa vozinha quiser encher o seu saco, chama ela de franga. Você vai perceber que ela vai silenciar rapidinho. E Noé, ele entendeu que a maioria das pessoas andava com a inclinação, tanto para a esquerda, quanto quando ele via para a direita, não tinha isso, ele sempre voltava lá para a esquerda. Ele não tinha como ter comunhão com Deus, não havia no homem uma inclinação que sequer para buscar a Deus. Porém, Noé foi achado íntegro. Deus olhou para Noé e encontrou nele graça. O que é graça, gente? Aquilo que preserva, que salva, que sustenta a nossa vida. Quando Deus olha para cada um de nós, por isso que Jesus Cristo falou assim, ó: o Pai procura aqueles que têm dentro de si a graça, aqueles que têm dentro de si o Espírito, aqueles que são verdadeiros. Deus olhou para a terra e achou um homem verdadeiro. O Pai está procurando. Se Ele está procurando é porque são raros. São raros. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e já estão pensando no crime que vai cometer amanhã, no pecado que vai cometer quando sair daqui, na tragédia que vai fazer. E como que eu sei disso? Porque, simples, o primeiro culto que você vê na Bíblia aconteceu com Caim e Abel. Quando terminou o culto, Caim decidiu matar Abel. Quantas pessoas vão à igreja e elas não entenderam nada a respeito de adoração? As pessoas não entenderam nada, que adoração não tem a ver com música, adoração não tem a ver com instrumentos, adoração tem a ver com a minha graça sendo liberada, porque se existe graça dentro de mim, eu tenho que manifestá-la, e Noé conseguiu manifestar, e graça é aquilo que preserva a minha vida. Quando Deus olha para a terra em 2022, quem é que Ele pode olhar? Achei aquela pessoa, Deus está procurando. Será que Ele pode te encontrar? Será que Ele pode olhar e apontar o dedo? Achei, está ali, vem aqui. E o que é mais precioso, quando Deus encontra Noé, Ele também encontra uma família. E sabe o que acontece? A graça que muitos pensam, olhe para mim, a graça que muitos pensam que é um favor imerecido, você está completamente enganado. Porque Jesus, Ele diz lá na parábola dos talentos, que a um foi confiado 5, a outro foi confiado 2, e a outro foi confiado. E com o passar dos dias, dos meses e dos anos, o dono daqueles talentos
retornou e disse: apresenta-me as suas obras. O que você fez com o que eu te dei? Agora, Eliseu, o que é graça? Vamos pensar? Olhe para suas mãos. Isso aí é graça. Sua mão está se movimentando? Ó, movimenta assim. Para quem já perdeu o movimento das mãos alguma vez, sabe que isso aqui é um milagre. É ou não é? Movimenta suas pernas. Se você pode ir ao banheiro, se você pode cantar, se você pode falar, se você tem as suas faculdades mentais todas em funcionamento, isso é graça. Se você tem cabelos, se você não tem, se você tem cabeça, todos nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de aprender, de desaprender, de reaprender. E o que é isso, gente? Repita comigo: graça. Agora, olhe para mim. Se graça é um favor que nós não merecemos, você tem que entender onde é que essa graça, que é o favor que nós não merecemos, se encaixa. Essa graça que é favor que nós não merecemos, se encaixa em que Cristo morreu na cruz e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, essa graça se torna um favor imerecido, porque nós não merecíamos, por natureza, éramos filhos da ira. Então Jesus veio ao mundo. A Bíblia fala que Deus amou de uma maneira tão sobrenatural que transbordou sobre nós o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não merecíamos, então Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça, tem a ver com favor imerecido, mas todas as demais coisas não é de graça, é confiado. Alguém está com filhos aí próximo? Alguém aqui é pai, mãe? Levanta a mão. Sabe os seus filhos? Eles não são seus. Eles são herança do... E vocês que são pais, um dia foram e ainda são filhos. E vocês são o quê? Herança do Senhor. Por isso, a nossa responsabilidade em criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então Deus não nos deu filhos perfeitos, mas Deus nos deu a graça, que também nós podemos chamar de tempo. Repita comigo: o tempo é graça. Nós sabemos que o tempo é graça, por quê? Porque Deus não te deu filhos perfeitos, mas Ele te deu tempo para tornar os seus filhos capazes de serem perfeitos. Assim como Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, se Deus exigiu de Abraão andar na sua presença e ser perfeito, é porque um padrão de perfeição Deus tem na mente. E se você se esforçar, você vai poder produzir perfeição, como Noé produziu. Sim ou não? Isso é um esforço pessoal. Deus não vai orar, Deus não vai jejuar, Deus não vai te acordar para orar de madrugada. É você que tem que fazer isso. Deus não vai desviar o seu olhar quando você está olhando para uma mulher alheia. Você que vai desviar. Deus não vai desviar o seu olhar, mulher, quando você estiver olhando para o homem alheio. Deus não vai desviar a mensagem do seu WhatsApp quando você mandar aquela mensagem maliciosa. Deus não vai desviar da sua vida o político ou uma pessoa corrupta que queira te corromper. Você que vai se desviar disso. E quando você entender que é sua responsabilidade cuidar e zelar, porque isso também que nós chamamos de corpo, é chamado de templo de quem? Então não é seu. Olha para você, olha para o seu corpo e veja o que você fez do seu corpo. Você vai ter que prestar conta disso. Você poderia, quando você chegar lá, Deus vai falar assim: você poderia ter vivido 30 anos a mais, mas você não soube zelar do seu corpo. Você poderia ter dias maravilhosos, felizes e alegres, mas você não soube zelar do seu corpo. Você não soube cuidar do seu corpo, transformar o seu corpo. Você não soube transformar a sua mente. Ninguém aqui ouviu na escola os professores dizerem: meu aluno querido, embora você esteja tirando notas ruins, isso não tem nada a ver com o que é na vida. E se alguém tivesse dito isso para a gente nunca entraria nesse loop hipnótico que nós fomos levados a fazer na vida, que é temer o erro. E eu sempre digo isso, eu vou dizer, existem quatro instâncias que nós vivemos na nossa vida. A primeira instância é o nosso lar. E muitos de nós, a maioria de nós, quando errávamos dentro de casa, nós éramos educados ou punidos? Punidos. Aí você vai para a escola, se você recebe uma nota vermelha, você é educado como você precisa ser, ou você é punido com nota vermelha? Você vai para a sociedade, você comete um erro,
a sociedade, o meio, o governo, as autoridades educam você, te preparam para te ressocializar, ou joga lá no monte, no meio de um monte de outras pessoas que não têm entendimento e que vão sair de lá muito piores, como punição. As pessoas são educadas ou punidas? Aí, gente, as pessoas decidem ir para a igreja. Quando elas chegam na igreja, elas aprendem que elas são pobres, miseráveis, pecadoras, filhas do inferno, e se elas pecarem, elas vão arder no fogo do inferno. Eu tenho aqui para te dizer que a igreja tem que educar as pessoas, porque se você está pecando, existe algo que você ainda não conhece. Se você tem o maior medo do ser humano, sabe qual é? É ir para o inferno. E gente, sabe qual era a maior certeza que um ser humano cristão, filho de Deus, que tem o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida tinha que ter? A maior certeza, a maior clareza é a certeza de que ele já está no céu, porque ele não vai para o céu, ele veio do céu, então ele volta para o céu, ele vive aqui com o Senhor, e aqui ele está sendo aperfeiçoado para que cada dia mais ele possa manifestar graça sobre graça. Vocês estão entendendo? Nós não estamos aqui, igreja, se você pecou, entenda, tem algo que você ainda não conhece, porque no dia que você conhecer, olha o que Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, ele conhecia a verdade por inteira, sim ou não? Não. Por isso que Jesus falou: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. O amor comum, sabe aquele amor de amizade? Pô, gosto de você pra caramba, amo você, Marcelão. Sabe aquele amor? Ô, Beth, eu te amo. Jesus falou mais uma vez: Pedro, você me ama de verdade? Ele falou: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus perguntou pela 3ª vez, isso era um insulto para um judeu: Pedro, realmente você me ama? Ele disse: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Se responsabiliza por isso. O que é apacentar as ovelhas, gente? Educa as minhas ovelhas. Como o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente, me educando, me levando às águas tranquilas, ao lugar de refrigério, ao lugar onde eu posso ser alimentado, ao lugar onde eu posso ser suprido, nutrido, ao lugar onde eu possa ter as minhas necessidades supridas. Guia-me pelo um caminho que me ajusta, pelas veredas da justiça, pelos passos que me ajustam. Isso é o que, gente? Jornada. Pedro, seja um pastor. E aqui, eu quero dizer para cada um de nós, olha aqui para mim. Todos vocês são pastores. Todos, cada um de vocês. Dentro da sua casa, você é um pastor, você é uma pastora, você pastoreia os seus filhos. Se os seus pais ainda não são cristãos, você pastoreia eles. E como é, Eliseu, que eu pastoreio eles? Eu vou ensinar para vocês uma coisa. Nós pastoreamos as pessoas pelo que nós ensinamos ou pelo que nós vivemos? Pelo que nós vivemos. Nós não pastoreamos as pessoas pelo que nós falamos. Falar é mole, é fácil. Todo mundo consegue falar uma palavra bonitinha. É só estudar um pouquinho. É só ler alguns livros. Armas da persuasão, como fazer amigos e influenciar pessoas. Quando você lê esses livros, você vai aprender como falar em público, como se portar, como usar uma roupa, como ter uma postura adequada. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre maquiagem. Eu estou falando sobre verdade. Quando você não consegue maquiar, quando você não precisa falar para sua esposa: minta para as pessoas que eu sou fiel. Mas quando você sabe e tem a consciência limpa, pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque você conheceu a verdade e ela te libertou. E isso, gente, é a graça que nós carregamos. Novamente, a graça lá no Antigo Testamento é aquilo que preserva a nossa vida. E o que eu te pergunto nessa noite: o que você está fazendo para liberar essa graça que você já tem sobre a sua vida? O que você está fazendo para aperfeiçoar essa graça que você tem na sua vida? Eliseu, mas eu posso aperfeiçoar essa graça? Sim. E essa semana, há 15 dias atrás, eu comecei a ler aquele livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E é interessante, nesse livro tem uma passagem que eu nunca tinha prestado atenção na Bíblia,
que fala a respeito dos 30 anos que Jesus viveu aqui na terra, é resumido em um versículo. Um versículo. Fala assim: e Jesus crescia e se fortalecia em graça e em conhecimento. E no último, ele crescia em obediência. Graça, aquilo que preserva a nossa vida, tem a ver com obediência. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas obedecer dá trabalho, gente? Sim ou não? Dá trabalho, sim ou não, gente? Dá trabalho colocar o cinto de segurança no carro? Dá trabalho? Dá trabalho quando você está atrasado e o farol fecha bem na sua hora, e aquele farol que demora 5 minutos. Quando a gente está atrasado é 1h30, né? Dá trabalho você esperar aquele semáforo abrir? Dá trabalho. Dá trabalho você acordar de madrugada e falar com Deus? Dá trabalho, gente? Dá trabalho. Dá trabalho você pegar a Bíblia e lê-la incessantemente, mesmo sem conseguir entender, falando: Espírito Santo, me dá entendimento, eu não estou conseguindo entender. Quantos aqui leem a Bíblia, mas quando você pega a palavra de Deus, você lê de novo, de novo e de novo, 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 e de novo. A Flávia, de vez em quando, ela faz umas perguntas para mim: você está lendo esse livro de novo? Aí eu falo: estou lendo esse livro de novo. Às vezes é a Bíblia, às vezes é outro livro, né? E eu estou lendo de novo vários livros. Por que eu leio um livro tipo 5, 6 vezes? Porque eu não entendo, gente. Mas quando eu leio pela segunda vez, aí eu sei que eu realmente não entendo. Aí quando eu leio pela terceira vez, parece incrível, mas parece que eu não li aquele livro. Mas quando eu leio pela quarta vez, já vai começando a clarear. Quando eu leio pela quinta vez, gente, parece que as coisas agora estão fazendo sentido. Quando eu leio lá pela sexta vez, eu estou conseguindo praticar aquilo que eu comecei a entender. Porque é conhecendo a verdade que eu sou liberto. Gente, não é você ler a Bíblia uma vez e falar: já li a Bíblia inteira. É você ler a Bíblia inteira várias vezes. O salmista Davi, ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar. Olha como o Davi, ele já era extremista, né? 880. Eu quero é morar dentro da igreja, para que eu possa buscar ali no seu lugar santo orientação. Sabe por quê? Ele sabia. Olhe para mim aqui. Existem duas palavras, eu postei inclusive esses dias, essa semana, acho que foi quarta-feira. E eu venho aprendendo muito isso, que a oração, você fala com Deus. Na meditação, você ouve Deus falar com você. Existem esses dois fatores que nós precisamos entender. Quando nós estamos lendo a Bíblia, quem é que está falando com a gente? Quem é que está falando com a gente, gente? Deus. Então nós temos que ler, e reler, e ler de novo, e entender. E quando você não entender, leia de novo. E quando você sentir vontade de ler pela 10ª vez, leia. Que talvez seja nessa que o Espírito Santo abre os seus olhos. A Bíblia fala, eu leio muito provérbios, eu gosto de ler um provérbio por dia. Estou nesse hábito já há 5 anos, há 4 anos. Estou indo para o 5º ano. Todo dia nós temos um provérbio. Então você pega o provérbio, tem 31 capítulos. Você pega um capítulo para cada dia. Hoje é dia 24. Então tem o provérbio capítulo 24. E a Bíblia fala aqui: as palavras do homem são como águas profundas, mas a palavra de Deus é como um ribeiro que transborda. Olha que profundo isso, gente. As palavras do homem são como águas profundas. Por quê? As palavras que você diz têm um significado. Sabe quando você diz assim: estou cansado? O que esse estou cansado tem a dizer, gente? Muita coisa, não é verdade? Às vezes você não está cansado daquele dia. Você está cansado da vida. Você está cansado das lutas. Você está cansado de tentar e nunca conseguir. Você está cansado por anos a fio, que você não consegue realizar aquilo que você quer realizar. As palavras do homem são como águas profundas, mas quando você entende que a palavra de Deus é como o ribeiro que transborda, olha o que acontece. Jesus chega na casa de Lázaro no terceiro dia, né? É isso? Me fugiu da memória. Terceiro dia? É isso, gente? Ou no 4º dia? É no 4º dia, né? Jesus chega lá na casa de Lázaro no 4º dia. E ele faz a seguinte pergunta: onde vocês colocaram Lázaro?
Aí lá vem alguém: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ai, que droga, você devia estar aqui. Jesus falou: calma, gente, Lázaro só está dormindo. Sabe aquela pessoa que suaviza? Eu aprendi uma coisa, gente. Existe algo que você pode fazer. Olha aqui, eu vou te ensinar uma dica. Todas as vezes que vier aquela sensação de você dizer: eu não estou suportando isso, ao invés de você dizer aquela palavra que tem um significado muito forte, diminua o volume daquela palavra. E você fala assim: olha, em vez de você falar, eu estou me sentindo furioso, você vai falar assim: estou me sentindo diferente. Você quer ver? Faz um exemplo aqui, ó. Repete comigo. Fala assim: fecha a mão, vai lá. Faz aqui comigo, faz aí. Se não tiver com vontade, gente, pode ficar aí. Ninguém vai exigir nada de você. Mas se você quiser mudar de vida, faz, tá? Fala assim: eu estou furioso. Não fala assim, gente. Fala de verdade. Fala assim: eu estou furioso. Agora fala assim: eu estou diferente. É diferente? Você muda o sentimento só em dizer a palavra certa. Todo mundo dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O que Jesus falou? Lázaro está dormindo. O pessoal já começa a dar risada. Pronto, Jesus já suavizou, já clareou ali. Agora tá, onde Lázaro está? Ali. Então, remove a pedra. Senhor, mas já cheira mal. Estou dizendo para vocês, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. A fé, ela tem esse poder, essa capacidade de liberar a glória de Deus. E o que é a glória de Deus, gente? É aquilo que você faz que antecede a manifestação de um grande milagre. Eu vou dizer mais uma vez: a glória de Deus é aquilo que você faz cooperando com Deus antes que o milagre aconteça. Jesus não vai abrir a porta do sepulcro, porque aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer. Estão entendendo, gente? Se você vier aqui à frente para pedir para Deus fazer aquilo que você tem que fazer, você é a pessoa mais hipócrita. Deus não vai fazer. E pode vir fazer 450 orações. E se não der certo aqui, pode ir na Universal. E se não der na Universal, vai na Assembleia de Deus, que Deus vai falar a mesma coisa para você. Vai trabalhar, vai fazer a sua parte. E se você não fizer a sua parte, esquece. Se você não tirar a pedra do túmulo, Lázaro não vem para fora. Quem está entendendo? Porque às vezes a gente fica tapando o sol com a peneira. Deus vai realizar um milagre, vai fazer tudo por você. Você vai entregar o currículo, depois Deus abre a porta. Você vai se especializar em algo, depois Deus vai abrir grandes portas. Você vai começar a educar os seus filhos, depois Deus vai transformá-los em um sucesso. Você vai educar a sua mente na palavra de Deus, depois Deus vai te dar grandes revelações. O que é isso, gente? Graça. Você tem que desenvolver aquilo que Deus te deu. E se Jesus crescia em sabedoria, em graça, significa que a graça tem um crescimento. Então nós temos que crescer diariamente. E quando vem os desafios na nossa vida, o que nós temos que fazer, gente? Enfrenta. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O que são os problemas da vida, gente? Imagina se a sua vida fosse igual um tobogã, aqueles lá de Olímpia ali. Tranquilo, de boa. Tem tanta gente que está num casamento tão da hora, que não tem problema nenhum. Fala: tá chato, né? Vamos separar. Aí Deus coloca uns problemas. Cabeludo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Vamos se unir. E vamos lá. E vem os problemas. E o casal se une. Daqui a pouco está apaixonado. O que aconteceu, gente? Problemas. Problemas são uma bênção. Fala assim: problema é uma bênção. Fala aí, gente. Fala: problema é uma bênção. Fala assim: como eu amo o problema. Vocês querem aprender o segredo, gente? Vocês querem aprender um segredo? Sim ou não? Quem aqui quer aprender um segredo? Quantos aqui querem ficar muito ricos? Muito, muito ricos. Quantos aqui? O restante quer passar fome, ter problema, viver dependente de auxílio do governo. Vou dizer mais uma vez: quantos aqui querem ter muito dinheiro na vida? Ok. Pega um problema daquele mais cabeludo e resolva. Só isso. Gente, olha aqui para mim. Em 2020 surgiu aquele negócio chamado Covid-19, sim ou não? É um problema, fala assim, problema cabeludo.
Quem resolveu esse problema? Como está, gente? Será que está milionário? Sobe aí, gente. Está mi ou está bi? Milionário, gente, até trilionário. Gente, a Pfizer tá aí, ó, patrocinando todos os eventos que você imaginar no mundo. Por quê? Porque está sobrando, gente. Eles resolveram um grande problema. Fala comigo assim, ó, eu amo problema. Você quer ver, gente? Noé, Deus achou graça em Noé, não achou? Aí Deus falou assim, ó, agora você vai ter aqui um grande problema. Constrói um barco. Imagina seu marido chegando lá no final da tarde falando assim, amor, Deus me deu uma missão. Tem um problema aqui grande. Nós vamos ter que construir um barco. Seu esposo olha para você, como assim? A gente vai construir um barco, porque Deus vai explodir a terra tudo. Vai encher isso aqui de água. E Ele decidiu salvar a gente. Imagina você chegando. Imagina, gente. A sua esposa olha para você e fala: você está de brincadeira, né? É verdade, não? Não, não estou falando sério. Deus apareceu para mim. E eu fui o único, Deus olhou, achou graça. A esposa fala: sério mesmo? Sério? E a gente tem que começar a procurar madeira, porque o trabalho é grande. E os animais estão começando a chegar aí. E aí, gente, as coisas começam a acontecer. Quantos anos Noé demorou para construir a arca, gente? 120 anos. Imagina, 120 anos Noé batendo martelo e prego. Ficou bom como carpinteiro, marceneiro, tudo que você imaginar, né, gente? Que tem eiro, que tem madeira, ele fez. Cobertura, né, tudo. Funilaria naval, fez tudo, aprendeu tudo. Porque isso tudo estava dentro dele. Nem ele sabia que ele podia construir barco. Na verdade não foi um barco, foi uma arca. Quando terminou tudo, os animais estavam tudo lá, abriu. Eu imagino a esposa dele falando: não é possível que a gente está acontecendo isso. Os caras sobem, entram na arca, nada de água vindo no primeiro dia. Depois que fechou a tampa, ainda passou uma semana. E nada, gente. Imagina os vizinhos passando. Eita! E os animais ali comendo, defecando, e aquele podridão ali dentro. Você passou para pensar, gente, naquilo? Só que Noé, gente, olha aqui para mim. Quando você ouve a voz de Deus, você não duvida. De repente, as fontes do abismo se romperam. Nunca tinha chovido. Então não foi água de cima para baixo, foi água de baixo para cima. Começou a descer, subir água. E foi subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo. E as pessoas queriam agora. Gente, quando as pessoas veem você subindo na vida, crescendo, elas querem saber qual que é o segredo. Sabe qual que é o segredo? 120 anos batendo martelo. E as pessoas querem subir junto com você. Acabou. O ônibus passou, filho. Tchau. E a água foi subindo. E não tinha como, gente. Subiu até a altura mais do monte mais alto da terra, que é o Everest. Foi lá para cima. Não sobrou um dos que estavam fora da arca. Todos morreram. Porque um homem foi diligente. Ele olhou para todo mundo sorrindo para ele, sorrindo dele, mas ele sabia quem tinha falado. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? E você está pedindo outro sinal? Eu estou aqui para dizer aquilo que Deus me disse hoje. Olha para mim aqui, ó, olha para mim. Isso aqui você tem que pegar. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus e receberam uma direção do Senhor? Levanta a mão bem alto. E você está pedindo outra direção? Vá até o fim naquilo que Ele disse que você tinha que fazer. Você começou alguma coisa e parou no meio do caminho. Deus está aqui por meio da minha vida dizendo para cada um de nós, e eu me incluo nisso: continue fazendo. Senhor, mas já fazem 5 anos. Noé teve 120 anos de trabalhar, e ele conquistou um novo mundo. Quando Noé saiu e entrou na arca, ele era só mais um no mundo. A família dele era só mais uma no mundo. Quando ele saiu, ele era dono do mundo. Estão entendendo? Porque Deus achou nele, que preservou a vida dele, que salvou a vida dele, que transbordou na vida dele.
aquilo que você tem, o mundo não conhece. A voz que você ouviu, o mundo não conhece, mas você ouviu. E quando você ouve a voz de Deus, vá até o fim. Vai dar trabalho? Vai. Vai exigir esforço? Vai. E o que não dá esforço na vida? Quantas mulheres aqui já engravidaram? Já tiveram filho? Levanta a mão bem alto, meninas. Isso. Deu trabalho, gente? Sim ou não? Mas na hora que aquela criancinha vem para fora, o que acontece? Trabalho não tem mais não, só começou, né? Mas é um trabalho gostoso, não é verdade? Aí você fala assim, eu amo demais, mas dá trabalho. Mas eu amo demais, mas dá trabalho. Mas eu amo demais. Mas é bom, né, gente? É verdade ou não é? Tudo na vida, gente. Agora, quantos aqui aprenderam a amar problemas? Só algumas pessoas, que bom. São poucas pessoas realmente, né? Mas vou dizer mais uma vez, vou dar espaço para vocês. Quantos aqui aprenderam a amar problemas? Tem alguns que estão ainda tímidos. Eu vou perguntar pela terceira vez. Vocês estão com medo, né, gente? Vocês estão com medo de ter problema, né? Olha aqui para mim. Quantos aqui tem um trabalho? Seu trabalho é um problema. Você está ali para resolver, gente. Quantos aqui amam o problema? Ok. Sua saúde não está legal? A sua saúde é um problema. Enfrenta, encara esse negócio aí. Vai para cima dele. Seu casamento não está legal? É um problema. Vai para cima dele. Tem uma pastora que a Flávia gosta de ouvir, e eu também estou gostando de ouvir algumas pregações dela, Thalita Pereira. E alguns anos atrás, a Thalita Pereira perdeu a filha dela. Foi um tempo muito difícil na vida dela. Mas hoje, sabe qual que é a mensagem que ela transmite? Você vai dar conta. Que é um testemunho de vida. Ela superou uma perda muito grande na vida dela. Qual é o problema que você vai superar na sua vida? Qual é a dificuldade que você vai superar na sua vida? Como você vai olhar para a vida, você vai encarar ela de frente e vai falar assim, eu vou rasgar no dente esse problema, mas eu não saio daqui sem resolvê-lo, sem vencê-lo. Noé olhou para tudo aquilo, Deus achou graça em mim, legal, agora Ele te deu uma missão. Quantos aqui Deus achou graça dentro de você? Levanta a mão bem alto. E Deus está te dando uma missão nessa noite. Eu quero que você fique de pé, por gentileza. Fica de pé, nós já vamos encerrar. E agora que você entendeu o que é graça, que é aquilo que preserva a sua vida, e você vai para o Novo Testamento, você tem a graça sobre graça, que é o favor imerecido. Quando você une isso, a graça que você tem, que é aquilo que preserva a sua vida, é o esforço que você tem para levar a sua vida, para levar, como Paulo diz, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Quem esmurra o corpo de Paulo, gente? Deus. Quem esmurrava o corpo de Paulo, gente? O próprio Paulo. Ele mesmo. Então ele fala, esmurro o meu corpo e o reduzo a escravidão. Eu sou o Senhor do meu corpo. Porque a Bíblia fala que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se você estava vivendo até hoje como uma pessoa comum, mas se você quer se assenhorar, se você quer liberar dentro de você essa graça, que é aquilo que preserva a sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero te encorajar. Vai, sai do seu lugar. Se eu tivesse aí, eu já estaria aqui na frente. Vem aqui, que nós vamos juntos unir a nossa fé. Porque hoje, a partir de hoje, você nunca mais vai olhar para um problema como uma pessoa inútil, como qualquer um. Você vai olhar para as dificuldades e você vai encontrar aquilo que você tem de mais precioso dentro de você. A capacidade de crescer, de aprender, de desaprender, de reaprender. A capacidade de manifestar na terra a vontade de Deus que foi estabelecida no céu. Em nome de Jesus, vocês que estão aqui, eu vou chamar os homens e as mulheres, os pastores, para estarem aqui, impondo as mãos. E você que está aqui na frente, você não vai ficar de cabeça curvada não, porque hoje chegou o dia de você cantar vitória. Levanta sua mão, levanta sua cabeça. Você que está aqui, levanta sua mão, levanta sua cabeça, bem alto, levanta sua cabeça. E você vai levantar a sua voz, e você vai orar assim, Deus, desperta o leão que existe dentro de mim. Você vai simplesmente dizer isso. Você vai orar, Deus, desperta esse leão que existe dentro de mim. Desperta a glória do Senhor que já está dentro de mim. Desperta a graça do Senhor que está aqui dentro de mim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco essas vidas aqui nas tuas mãos. Eu sei, Senhor, que existem vidas, pessoas que estão se sentindo derrotadas,
pessoas que estão distraídas, pessoas que já estão abandonando a sua fé, pessoas que estavam se distanciando do caminho da verdade, pessoas que estavam voltando atrás. Mas nessa noite eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, esse espírito imundo de perturbação, de opressão, de desânimo, eu repreendo da sua vida agora. Sai em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua vida: cresça, resplandeça em nome de Jesus Cristo. O Senhor te chama de sal da terra e luz do mundo. O sal é para ter sabor, para dar sabor. A luz é para iluminar onde você estiver. Eu te abençoo, seja a luz a partir de agora. Eu repreendo essa porção de trevas que tem andado rodeando a sua vida. Talvez você esteja vivendo sobre trevas, você não consiga enxergar um palmo à sua frente. Eu dou uma ordem: espírito imundo de trevas, de escuridão, que está fazendo o povo de Deus ficar cego, a não enxergar um palmo à frente. Eu dou uma ordem: sai em nome de Jesus Cristo, espírito de trevas, de escuridão, de morte, de incerteza, de ignorância. Eu repreendo da sua vida e declaro espírito de esclarecimento, de graça, de virtude, de verdade, de poder, de autoridade, de governo, de domínio, seja declarado sobre a sua vida. Eu abençoo você, eu abençoo a sua casa. Você nasceu para ser a expressão mais perfeita da glória de Deus, e eu te abençoo. Nenhuma arma forjada, preparada contra você vai prosperar, porque nessa noite o Senhor já deu ordem aos seus anjos a seu respeito. Nessa hora o Senhor já está guardando a sua vida. Nessa hora o Senhor já está abrindo portas. Nessa hora o Senhor está entregando chaves de carros, de casa. Nessa hora Deus está entregando na sua mão a chave, o poder, o CNPJ da sua empresa para você prosperar. Nessa hora Deus está te dando inspiração para você ser uma inspiração para mulheres, para homens de negócio. Nessa hora Deus está liberando sobre você a unção para prosperar na sua empresa. Nessa hora Deus está liberando sobre você a unção ministerial para você pregar, para você cantar, para você louvar ao Senhor, para você ser um pastor, uma pastora, para você ser erguido e brilhar. Ergue a sua voz, ergue os seus olhos, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você.